nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma abençoada e poderosa noite a todos vocês. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal da Família de Jesus. E você que está chegando aqui agora, fique à vontade, se inscreva em nosso canal, ative aí o sininho na opção de todas, para que você possa receber todas as nossas orações, para que você possa se juntar aqui à Família de Jesus Cristo, sempre no caminho da salvação. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês hoje. Você saberia me dizer qual foi a primeira das 8 bem-aventuranças que o nosso Senhor ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão da Montanha? Você saberia me dizer? Muito bem, irmãos. A primeira bem-aventurança que o nosso Salvador disse no Sermão da Montanha foi: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Dado que a palavra bem-aventurado em grego significa ditoso ou feliz, é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. Do mesmo modo, o outro aspecto a considerar no estudo das bem-aventuranças é que elas nos apresentam as diferenças entre um cristão e um incrédulo. Ou seja, são uma descrição do caráter cristão que inevitavelmente contrasta com o caráter do mundo. Agora, para entender esta primeira bem-aventurança, devemos descartar algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser pobre de espírito. E para isso é necessário responder: quem não é um pobre de espírito? Muito bem. Um pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima, uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem e àqueles que são oprimidos, rejeitados ou abusados. Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos, e o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Em grego, a palavra pobre é ptochos e comunica a ideia de mendigo, pobre, coitado e desamparado. Esta palavra denota pobreza absoluta e pública. Com isso em mente e a distinção que nosso Senhor faz ao dizer pobres de espírito, fica claro que não estamos falando de pobreza material ou terrena, mas de uma pobreza espiritual. Então, quem é um pobre de espírito? Ele é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. Refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho. Daqui em diante, entendemos que o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura graça e misericórdia. Isso contrasta com o espírito do mundo que nos diz: confie em você. O pobre de espírito também não se orgulha de seu progresso ou realizações e reconhece
reconhecendo sua baixeza. Olha para os outros como superiores. Estes são os abençoados. Estes são bem-aventurados. Pois nosso Senhor mesmo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amados irmãos e irmãs, as Escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus, como Moisés, que não se atreveu a continuar no caminho para a terra prometida, se Deus não fosse com ele. Isaías também reconheceu com terror sua imundície ao contemplar a visão de Deus em seu trono. E até mesmo Pedro, que intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humilhando diante do Senhor. Todos eles reconheceram sua miséria espiritual. Todos eram homens humildes e dependentes da graça divina. Eram pobres de espírito. Mas a bem-aventurança termina com a promessa, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que somos aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual. São aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. Minha oração é que o nosso Deus abra os nossos olhos e nos dê entendimento da nossa ruína espiritual quando estamos sem Ele. Para todos nós crentes, que esta convicção nos torne mais humildes, simples e dependentes dele. Se você não é um cristão, oro para que, compreendendo sua pobreza espiritual, você possa correr para Deus em arrependimento e fé e pedir-lhe com desamparo que Ele lhe conceda o perdão de seus pecados e o dom da vida eterna. Pois o Senhor nosso Salvador disse muito bem claro: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amados irmãos e irmãs, que você guarde esta palavra em seu coração, multiplique-a, conduzindo-a àqueles que realmente precisam também aprender da palavra do nosso Senhor, para nos conduzir sempre neste caminho, este caminho iluminado, este caminho abençoado, que é o caminho do nosso Salvador. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.